Olá, irmãos. Vamos avançar na nossa matéria de análise da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na aula passada, nós vimos a parte de introdução a este livro da Palavra de Deus. Basicamente, o que é importante de você se lembrar é que essa carta foi escrita por Paulo depois de uma visita, de uma passagem que ele fez na cidade de Tessalônica, uma cidade muito bem localizada lá no Mediterrâneo, certo? Na região da Macedônia. Então o apóstolo Paulo, ele passou por lá e então quando ele chegou em Atenas, ele enviou Timóteo e Silas para lá. Quando ele então, na verdade ele enviou Timóteo, quando ele então chegou em Corinto, ele recebeu Timóteo de volta e enviou ele novamente agora com essa carta, ok? Com essa primeira carta àquela igreja de Tessalônica. E eu expliquei para vocês que essa carta de Paulo, ela não tem um único propósito, ela na verdade tem basicamente três propósitos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai recomendá-los, o apóstolo Paulo vai elogiá-los, expressar a sua alegria pelo testemunho daquele povo diante das perseguições que estavam recaindo sobre eles ali naquela cidade. Ok? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi perseguido ali, ele mudou-se para Bereia e também os de Tessalônica foram para Bereia persegui-lo lá, mas aquela igreja continuava firme, os irmãos continuavam perseverantes, ok? Depois então o apóstolo Paulo também vai recomendar a si mesmo, ele vai fazer uma defesa do seu ministério, visto que é bem possível que após a sua saída ele começou a receber falsas acusações, certo? Naquela cidade. E em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai responder alguns questionamentos que possivelmente foram enviados para ele por Timóteo. Questionamentos mais práticos, quanto questões a respeito dos que já morreram, questões a respeito da imoralidade também, ok? Então essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta com basicamente estes três assuntos. E agora então nós vamos começar a estudar o texto de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, ok? E nós vamos fazer no seguinte esquema. Nós sempre vamos ver aqui o esboço e depois então analisar o texto versículo por versículo, como eu apresentei para vocês na nossa primeira aula, certo? Então vamos aqui para o nosso primeiro esboço. O livro de 1 Tessalonicenses começa com a saudação, que é do versículo 1, e ele já parte para as recomendações e explicações pessoais, que vai do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 13. Então vamos começar dando uma olhadinha aqui na saudação. A saudação de 1 Tessalonicenses, ela segue o padrão da cultura greco-romana, daquela época, ok? As cartas naquela época, elas basicamente começavam com três elementos. O nome do destinatário, na verdade o nome do remetente, daquele que está enviando a carta, o escritor. Depois ele tem o nome do destinatário, daqueles que vão receber a carta. E então uma espécie de saudação inicial. É isso que nós vemos aqui. Então, em primeiro lugar, você tem aqui o nome dos remetentes. Veja aqui Paulo, Silvano e Timóteo. Este Silvano aqui, irmãos, é uma outra forma, certo? É a forma romana de mencionar a palavrinha Silas, ok? O nome judaico Silas. Então, Silvano e Silas são a mesma pessoa, certo? Em outras cartas, nós vemos que este homem aqui, ele serviu como amanuense do apóstolo Paulo,
visto que o apóstolo Paulo tinha uma certa dificuldade na escrita, talvez por uma dificuldade visual. Os estudiosos sugerem isso, ok? Também Silas ou Silvano foi quem se associou em primeiro lugar com Paulo depois da sua separação com Barnabé. Então, em 1 Coríntios 15, quando ele chega da sua primeira viagem, vai para aquele concílio em Jerusalém, é Paulo e Silas que recebem aquela carta e são encarregados também de distribuir, ok? Então, e Timóteo é bem conhecido de todos vocês, certo? Ele era um seguidor do apóstolo Paulo, convertido ali na primeira viagem missionária e que depois se tornou um dos seus fiéis discípulos. Então, note que aqui o apóstolo Paulo coloca o nome dos três como sendo o dos remetentes, ok? Obviamente que essa é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela é bastante pessoal em determinados momentos, mas em outros momentos ele fala de nós, ok? Vocês se tornaram nossos imitadores, certo? Então, aqui a ideia, então, é que o apóstolo Paulo ele escreveu como uma equipe missionária, visto que os três haviam passado por Tessalônica. Depois, então, o que você tem aqui é o nome dos remetentes, ok? Ou, desculpe, dos destinatários, que é a igreja dos Tessalonicenses. Então, isso daqui, o apóstolo Paulo, a carta deixa bastante claro para quem escreve, não é como outras cartas no Novo Testamento, que pareciam ser cartas mais circulares, ok? Então aqui você tem a menção de uma igreja específica, que é a igreja aos Tessalonicenses. E então, em terceiro lugar, você tem também a saudação em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, certo? Então aqui, irmãos, você tem alguns pontos interessantes nessa saudação. Primeiro, você tem aqui a menção de Deus como Pai. Isso é interessante, visto que essa carta ela é primariamente escrita para gentis, para pessoas que não são judeus. Então, o apóstolo Paulo está pegando um termo que foi bastante utilizado no Antigo Testamento para referir-se a Deus como sendo o Pai do seu povo, o Pai de Israel. E agora ele está então enfatizando que aquele povo, o povo gentil, o povo que não é judeu, ele também é povo de Deus, ok? Os crentes daquela igreja também pertencem a Deus como um Pai. E então também o Senhor Jesus Cristo como Senhor, certo? Você nota aqui o apóstolo Paulo dando dois termos do Antigo Testamento designados a Deus, dando aqui ao Pai e ao Senhor Jesus Cristo. E então ele usa a sua saudação mais comum, que é a saudação graça e paz. Pois na teologia paulina, a graça do Senhor Jesus Cristo é que produz a paz. Então essa era a sua saudação principal, graça e paz. Também, uma outra forma da gente entender essa tradução, ou essa saudação, é porque graça era uma saudação tipicamente gentílica, e paz, a palavrinha shalom no hebraico, era uma saudação tipicamente judaica. Então, com essa saudação, o apóstolo Paulo mostrava aqui a igualdade do povo de Deus, que judeus e gentios são co-herdeiros, pertencem ao mesmo povo de Deus na igreja, ok? Então essa daqui é a saudação dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, visto a saudação, vamos então aqui para a segunda parte dessa epístola, que é a parte onde o apóstolo Paulo vai fazer recomendações e explicações pessoais. Como eu expliquei a vocês, ele vai recomendar aquele povo, fazer vários elogios e também dar algumas explicações pessoais. Inicialmente, ele começa dando ações de graças
pelos Tessalonicenses, recomendando eles. Isso é parte de todo o capítulo 1. Do versículo 2 até o versículo 10, aqui você tem uma seção inteira, uma subseção inteira, onde o apóstolo Paulo louva a Deus pelo testemunho dos Tessalonicenses, ok? Então vamos ver como é que ele faz isso. Veja que ele começa dizendo no versículo 2, damos sempre graças a Deus, ok? Então isso daqui é uma forma de louvar a Deus. O apóstolo Paulo entende isso, fica bem claro em suas epístolas, que, na verdade, nenhum privilégio, nenhuma qualidade, nenhuma demonstração de virtude da nossa parte é graças ao homem. É, porém, graças a Deus. Então, existe aquela frasezinha típica de que todo arminiano é calvinista quando ora. Isso fica evidente aqui, porque o apóstolo Paulo vai agradecer a Deus por vários aspectos aqui, certo? Ele vai agradecer a Deus pelo testemunho, vai agradecer a Deus pela eleição, vai agradecer a Deus por uma série de fatores que ele percebe na vida daquela igreja, certo? Ele diz também que ele sempre agradece a Deus, e então ele vai utilizar aqui 3 verbos no gerúndio, certo? Note que ele fala o mencionando, recordando e reconhecendo. Então aqui você tem uma pequena estrutura textual aqui. Então ele agradece como é que o seu louvor chega até Deus, por que eles louvam a Deus e como é ou qual é o meio desse louvor a Deus. Em primeiro lugar, mencionando em nossas orações. Então, o apóstolo Paulo diz que tem eles em suas orações, ok? Então, a primeira forma dele louvar a Deus é através das suas orações, nos ensinando aqui que a oração também é um meio de adoração, um meio de louvor a Deus, um meio de render graças a Deus. Então, geralmente, quando a Bíblia fala em ações de graças, em render graças a Deus, a Bíblia está referindo-se à oração. Então, o apóstolo Paulo diz aqui que ele está sempre louvando a Deus ao mencioná-los em suas orações. Também, sem cessar, ele se recorda diante do nosso Deus. Então, note aqui o diante do nosso Deus como sendo uma outra expressão para oração. Ou seja, o apóstolo Paulo sempre recorda em suas orações daquele povo, certo? Então, note que a oração do apóstolo Paulo aqui também era uma forma dele lembrar dos seus discípulos. O apóstolo Paulo, ele era alguém que orava pelos seus discípulos. Ele orava por aqueles a quem ele havia investido a sua vida. Então, isso para quem é pastor, para quem é missionário, líder na sua igreja, é um ótimo exemplo aqui, de você sempre se recordar dos seus discípulos. Agora, o apóstolo Paulo estava se recordando de quê? Aqui o apóstolo Paulo vai então mencionar 3 aspectos da vida cristã. Ele vai falar da fé, ele vai falar também do amor e, por fim, ele fala da esperança. Isso daqui você tem um texto bem mais conhecido do que este, que é o texto de 1 Coríntios 13, onde o apóstolo Paulo também fala desses 3 elementos, mostrando que havendo fé, é esperança e o amor é o que perdura. Então, por que o apóstolo Paulo escolhe esses 3 elementos? Porque esses são os 3 elementos chaves da vida cristã. A fé é o que inicia você na vida cristã, o amor é o que marca a sua vivência cristã,
é a sua prática cristã, e a esperança diz respeito ao futuro da vida cristã. Então, aqui você tem um aspecto inicial da salvação, que é a fé, de um aspecto contínuo da salvação, que é o amor, e de um aspecto futuro da salvação, que é a esperança. Então, aqui no versículo 3, o apóstolo Paulo vai recordar como a salvação ela está sendo plenamente experimentada por aquele povo. Então, ele, em primeiro lugar, vai falar aqui a respeito da operosidade da vossa fé, ok? A palavra aqui, operosidade da fé, irmãos, é de uma fé que toma um caráter prático, certo? Do trabalho produzido pela fé. Ou seja, a fé que eles tiveram no Senhor Jesus Cristo necessariamente produziu efeitos na vida deles, que ele vai mencionar posteriormente como exemplo disso, o fato ali no versículo 9, o fato deles terem deixado os ídolos e servido ao Deus vivo e verdadeiro. Então ele nota que a fé deles se tornou operante, que condiz com o que Tiago fala, que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé verdadeira é aquela que produz uma modificação que necessariamente altera a vida do crente. Ele fala também da abnegação do vosso amor. Então, a palavra abnegação aqui, a ideia é que eles estavam prontos para amar, sempre dispostos a amar. É essa a ideia. A abnegação diz respeito a uma decisão séria, uma prontidão para amar. Aqui, provavelmente, o apóstolo Paulo já está referindo-se à doação que aquele povo havia feito, que nós vamos mencionar posteriormente, ok? E também a firmeza da vossa esperança. Então, a firmeza aqui da vossa esperança, a palavra firmeza aqui, ela literalmente na língua grega é a palavrinha hipomones. Hipo diz respeito a algo que está em cima. Então, literalmente essa palavrinha firmeza aqui dá a ideia de algo que está pesando em cima, de algo que está realmente firme no chão. Então, é como se você estivesse preso sobre algo, um peso em cima de você. Então, o que prende o cristão neste mundo? É a esperança que ele tem, certo? Então, cada uma dessas virtudes, o apóstolo Paulo lembra disso na vida deles, como sendo uma marca de como a salvação foi plenamente experimentada por eles. Agora, note que a fé, a esperança e o amor é em nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, aqui o apóstolo Paulo mostra que cada uma dessas virtudes, elas têm como objeto o Senhor Jesus Cristo. A fé é em Cristo, o amor é por Cristo e a esperança é no Senhor Jesus Cristo. E como eu mencionei a vocês, aqui você tem uma descrição da salvação, ok? Então é isso que a salvação produz no crente. A salvação produz fé, na verdade ela inicia-se com uma fé operosa, ela produz amor e ela produz esperança. Por isso, então, que você pode ir aqui no versículo 4 para o terceiro gerúndio, reconhecendo, ou seja, uma vez que você percebe que a salvação foi plenamente experimentada, você pode reconhecer a eleição de alguém. Então, note isso que o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo, certo? Que ele, então, poderia ou estava
percebendo que aquele povo era um povo eleito de Deus. Justamente pelo fato de que o apóstolo Paulo poderia ver na vida deles que a salvação foi plenamente experimentada. Ele podia ver uma fé operosa, podia ver amor na vida deles e podia ver esperança. Ou seja, a salvação foi plenamente experimentada naquelas vidas. Então, isso era uma prova de algo que estava oculto, de uma realidade oculta, que é a nossa eleição. Então, como é que você pode saber se você é um eleito de Deus ou se alguém é um eleito de Deus? Basicamente, se essa pessoa experimentou a salvação. Se você é salvo, você é um eleito de Deus. Então, muito se debate sobre essa questão da eleição e muita gente diz o seguinte: por que Deus não elegeu a todos? O fato é que Deus manda pregar o evangelho a todos. E se alguém não é um eleito, se alguém não é um eleito, é porque essa pessoa não foi salva. Então, se alguém reclamar porque não é um eleito, basicamente essa pessoa não precisa reclamar. É só ela crer no evangelho e ela saberá que foi um eleito de Deus. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a eleição de Deus é algo que está oculto à nossa realidade. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, a menos que você receba a salvação. Uma vez que você recebe a salvação, você pode ter certeza, reconhecer que você é um eleito amado de Deus. Note aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo usa duas expressões para dirigir a eles. Ele fala aqui de irmãos e de amados de Deus. Note que irmãos coloca Paulo e eles no mesmo pé de igualdade. E amados de Deus, mostrando que a eleição ela é oriunda do amor de Deus. Certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles podem ter a sua eleição reconhecida por causa da salvação que foi plenamente experimentada por eles. E o versículo 5, então, vai reforçar a mesma ideia. O apóstolo Paulo vai mostrar agora o meio da salvação, que é o evangelho. Como foi que eles passaram a experimentar a fé, o amor e a esperança? Porque eles experimentaram o evangelho. O evangelho, ele chegou até eles, ok? Então, uma vez que o evangelho chega em alguém, a pessoa ela é salva. Agora, quando eu falo de chegar, eu não estou falando simplesmente de ouvir o evangelho, mas de você experimentar o evangelho. E note como é que o apóstolo Paulo descreve essa experiência. O versículo 5, ele fala que o evangelho não chegou até vós somente em palavra. Então, na teologia, nós falamos de uma chamada geral, ok? Que é a proclamação do evangelho a todos, e também nós falamos de uma chamada eficaz, ok? Aqui, o apóstolo Paulo menciona essas duas chamadas. Ele diz que o nosso evangelho não chegou somente em palavra. Quando o evangelho chega somente em palavra, você tem uma chamada geral, que é a grande maioria das pessoas. O Senhor Jesus Cristo fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Existe uma chamada do evangelho que é para todos. E essa chamada é uma proclamação da palavra. Porém, nos eleitos de Deus, essa
proclamação, ela não é somente em palavra. Ela vem acompanhada de mais alguns elementos que produzem essa salvação descrita aqui no versículo 3. Ele diz que não chegou em palavra. E então, na língua grega, ele faz um paralelo de mais 3 elementos. Ele fala aqui em poder. Na língua grega, você tem outro em aqui, em espírito e em plena convicção. Então, agora você tem a menção da chamada eficaz. Como ocorre essa chamada eficaz? Em primeiro lugar, o evangelho chega a alguém em poder. Este poder aqui, irmãos, não é poder miraculoso, não é um poder sobrenatural, não diz respeito a curas, a sinais, certo? Sempre que a palavrinha poder, ela vem associada ao evangelho, você precisa se lembrar de Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo diz lá que o evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, o evangelho chegou a eles de maneira poderosa. O poder do evangelho pôde ser experimentado, o poder regenerador, o poder de salvação do evangelho, de iluminação, tudo aquilo que o evangelho carrega de poderoso foi experimentado por eles. Eles não apenas ouviram, eles experimentaram o poder do evangelho. Também eles experimentaram a obra do Espírito Santo, que aqui refere-se à obra de regeneração, iluminação, que nós aprendemos em outro texto, como por exemplo Efésios 1, onde o apóstolo Paulo fala lá do selo do Espírito Santo, e depois menciona no capítulo 2 a regeneração. Então o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos, ele também nos regenera para que a gente experimente a salvação. E em plena convicção, aqui você tem certamente uma menção aqui, certo? A sua decisão, a fé, a crença no Senhor Jesus Cristo e a decisão de viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma vez que o Evangelho chega eficazmente em você, ele chega com poder, com o Espírito Santo e produzindo essa convicção. Da mesma forma que houve também o reconhecimento deles do procedimento do apóstolo Paulo. Ele diz isso: assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, não apenas eles receberam o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, mas também o evangelho vivido pelo apóstolo Paulo. Isso é muito interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho não apenas com o seu discurso, mas também com a sua vida. Ele expressava fé, amor e esperança. Na sua vida, Paulo expressava os efeitos do evangelho. Então, eles receberam não apenas a mensagem proclamada de Paulo com todos estes efeitos poderosos, como eles também receberam o testemunho da vida do apóstolo Paulo. Então, aqui eles receberam a mensagem do evangelho de dois meios: a mensagem do evangelho proclamada e a mensagem do evangelho vivida. Então, esse primeiro trecho aqui dessas ações de graças pelos Tessalonicenses, basicamente, o apóstolo Paulo, ele vai louvar a Deus pela salvação dos Tessalonicenses. Ele louva a Deus porque se tornou claro e notório de todos que, de fato, o evangelho alcançou aqueles corações e aquela igreja.
A pergunta então que nós fazemos para finalizar essa análise é: temos nós também dado sinais claros de que o Evangelho nos alcançou? Será que isso poderia ser dito sobre a sua igreja? Que a sua igreja é uma igreja que pode ser conhecida como uma igreja cujo evangelho alcançou efeitos poderosíssimos no meio dela? Será que é perceptível que o evangelho mudou a sua vida e a vida dos crentes da sua igreja? Basicamente, irmãos, aqui o apóstolo Paulo nos ensina que uma vez que o evangelho chega até nós eficazmente, a nossa vida muda. E que isso é um sinal claro de que nós somos nós somos eleitos de Deus, ok? Então nós vamos dar uma pausa aqui na nossa análise. Na próxima aula nós vamos então concluir a análise do primeiro capítulo, mas vamos ficar então apenas com estes 5 versículos do primeiro capítulo nessa aula. Então fique comigo e até a próxima aula.